Beleza. Então, hoje separei um vídeo aqui pra gente sobre um brasileiro, tá? O Theo. Eu vou deixar o canal dele na descrição, tá? Para que vocês possam ver. Ele criou basicamente uma rede social, o Suave, tá? A gente vai ver aqui ele apresentando essa rede social. E ele criou com Vibe Code, tá? Então vamos aplicar um pouquinho de olhar de engenharia, trazer a ideia, né, do Vibe Code estruturado e de como é que ele estruturou tudo isso, quais são os pontos que ele teve de sucesso, né, que eu vejo dentro da aplicação pelo que ele mostra. E vamos dar uma olhada depois no projeto para ver como é que tá, mais ou menos, como é que foi a construção, qual IA ele usou, como é que ele fez esse processo e ver com o olhar de engenharia como é que tá essa aplicação dele, né? Sei que ninguém aguenta mais uma rede social, todo mundo tá de saco cheio. E aí o que é que eu fiz? Eu criei o Suave, suave.com, que é a minha rede social de fotografia, e eu já vou mostrar ela aqui para vocês e vou explicar como é que é o rolê dessa rede social, por que é que eu criei. De cara a gente vê aqui o design, né, da aplicação dele, lembra bastante o Instagram, né? Eu acho que ele provavelmente deve ter se inspirado bastante no Instagram, que a gente segue bastante. Tem ali, acho que por ele ser designer, né, pelo que dá pra perceber, pelo que eu dei uma olhada já, ele traz uma estética muito clean, né, muito simples, que é bem comum desses tipos de app. E aí traz aqui duas abas aqui, que eu acho que não. A gente tem abas aqui e abas aqui, né? Dentro de uma parte aí de UX, né? Poderia ser um problema, não sei. Depende muito do UX, né? Tem vários tipos de UX hoje, UI, que a gente acaba criando. Mas a gente tem abas. Dentro da home tem mais abas e para uma rede social não sei como é que ficaria, né? E se faz sentido você usar. E esse vídeo também é um convite para você conhecer, experimentar essa rede social nova, tá? Suave. Por que fazer uma rede social, né, cara? Eu gosto muito de fotografia, eu gosto desse rolê da possibilidade de criar uma rede social, sempre pensei em fazer algo do tipo. E eu queria fazer uma rede social realmente focada em fotografia, de repente ali muito próximo do que era o Instagram raiz, né? Então hoje em dia, quando eu entro no Instagram, por exemplo, eu sou bombardeado por um monte de vídeo, por um monte de anúncio, por um monte de gente aleatória que eu não conheço, só porque a foto teve muito like. E a última coisa que eu vejo são as fotos dos meus amigos, das pessoas que eu sigo. É a coisa mais rara encontrar uma foto de um amigo lá. Opa, foto de um amigo. É, o Instagram hoje é uma das redes sociais que eu menos utilizo. Principalmente depois, né, da TikTokização das coisas, o TikTok criou um formato de conteúdo muito fácil de ser feito, muito rápido, né, que é a questão do arrasta, né, arrasta pra cima. E é uma injeção de dopamina gigante, né, isso daí. E o Instagram ele foi para esse modelo, assim como as outras redes sociais têm indo para esse modelo, que ele é muito mais lucrativo, você consegue monetizar por vídeo é muito melhor, né? Se a empresa vender conteúdos em vídeo, ela cobra bem mais caro por isso, porque aloca muito mais espaço, e também engaja bem mais do que imagem, né? Então, por exemplo, o Google ela tem critérios de anúncios que você consegue ainda colocar aquelas fotinhas dentro do YouTube, consegue colocar fotos em sites usando ads, né? Mas o valor é baixo, o engajamento também é baixo, porém o vídeo tem engajamento alto e o valor, consequentemente, também é mais alto, que torna mais rentável para essas empresas colocar esse tipo de anúncio dentro do site. Mas lógico, eles vendem isso e ainda vendem o plano para você não ver anúncio, né? Então, hoje é um mercado que realmente ele acaba que eles ganham os dois lados, né? Para pessoa que não quer ver anúncio, paga um pouco a mais, se não usar um adblocker, né? E a pessoa que tá utilizando ali sempre vai ter uma caralhada de anúncio para poder ver, para poder consumir o conteúdo da melhor forma, você não sabe. E quando não é anúncio, é um conteúdo de algum perfil que é patrocinado no perfil direto, e aí você não acaba que não sabe muito mais para onde ir, todo lugar tem anúncio, né? Acabou que virou uma vitrine comercial muito grande. Tá? E eu queria ver isso de novo, eu queria ter esse cotidiano, esse diário dos meus amigos de novo na minha timeline. Não queria ver tanto botão, tanta informação, tanta dancinha, tanto som, tanta música, tanta coisa acontecendo. E aí vocês sabem que eu tô falando de Instagram, de TikTok, até o Twitter mesmo, uma poluição, uma grande coisa rolando. E aí eu pensei, cara, eu vou pegar tudo isso que eu não gosto, vou fazer uma rede social nova e nada disso vai, tá? E aí eu criei o Suave. Não é pra. Não tenho grandes pretensões com isso, mas eu espero que cresça, que muita gente use, que seja legal. Mas a minha ideia mesmo era de ser um espaço para você compartilhar o seu dia de forma tranquila. E a primeira coisa que eu pensei é que você só vai poder postar uma foto por dia, meio que como um diário mesmo. Você posta ali o seu momento
e pronto. Eu sei que no Instagram, essas redes todas, a gente pode postar muita coisa por dia, e aí é nessa briga por atenção, de repente, quanto mais você posta, mais chance de ser visto, mas é que não precisa disso, porque uma coisinha que aqui não tem é algoritmo, tá? Então, uma foto que foi muito curtida, ela não vai ganhar espaço, ela não vai subir no feed, ela não vai aparecer primeiro em relação a outra que não foi. Ou então, por exemplo, eu vi aqui uma foto de guitarra, dei like. Agora o algoritmo sabe que eu gosto de guitarra e aí eu vou começar a receber um monte de foto de guitarra. Agora eu dei like em foto de gato, eu vou começar a receber um monte de foto de gato, foto de comida. Um ponto de atenção aqui que é bem legal, mas isso é mais por confusão, essa questão do algoritmo. O algoritmo ele não só está ligado com uma questão de uma equação matemática, ou com uma IA que é interpretada por trás, ou apenas alguns ifs else que você vai acabar entrando dentro de um código, tá? Dentro de algoritmo, a gente entra algumas coisas, por exemplo, eu sempre dou o case do Uber, o case do Waze, né, o case do Maps, quando a gente vai fazer questão de rotas, tá? Então, mas não tem algoritmo ali. Na verdade, tem sim, tá? O Waze, mesmo quando você tem mais usuários, todos eles funcionam à base de usuários, inclusive o Uber, ele consome esses outros bancos além de ter um próprio. Você tem um algoritmo de cálculo de rota, tá? E é um dos algoritmos mais caros hoje. É um algoritmo assim que tem estudos de caso dele. É um algoritmo muito complexo, né? Porque imagina, você tem que calcular o tempo de rota de todo mundo, mas você tem que basear na base de usuários, quantos usuários tem em cada lugar, e você pega esse dado, vê ali qual usuário onde tal usuário tá, mas tem que mensurar também a base que não tá de usuários, tem que imaginar a velocidade da via, tem que imaginar se essa via tem semáforo ou não, tem que imaginar se essa via tem alguma coisa parada ou não, e tudo isso é calculado em frações de segundos para colocar na rota do seu celular qual a melhor rota para você vai seguir, né? Então isso é um algoritmo. Tá? Quando a gente tem um controle de posts, que você controla os seus posts e aparece na sua tela, também é um algoritmo, tá? Então, o algoritmo, ele vem justamente disso. Eles são frações matemáticas que vão relacionar em funções, tá? Então, pensa que tudo isso é algoritmo. Assim, eu sei que ele está falando do algoritmo relacionado a IA, de recomendação, de vídeo e tudo mais, tá? Mas você juntar os dados que foram postados hoje e mostrar em tela, printar em tela para as pessoas que vão entrar hoje, por exemplo, só quero que apareça o que vai ser postado hoje do mais recente para o último. Isso é um algoritmo, tá bom? Então, é só essa confusão mesmo, que o pessoal acaba confundindo muito o algoritmo e acaba meio que banalizando o termo, como se fosse só uma questão de de raciocínio e tudo mais. Mas não, o algoritmo é basicamente quase tudo que a gente tem dentro da tecnologia, tá? A tecnologia em si é um algoritmo, tecnologia voltada para a computação, tá? Então, todos são algoritmos, tá? Nossa vida é voltada em torno disso, porque algoritmos são funções, né? São receitas de bolo, né? Então, praticamente a gente tem tudo aqui voltado para o algoritmo. Então, se a sua aplicação, Theo, tem funções de login, tem funções, né? Se ela nasce como aplicação, ela tem funções. Se tem funções, ela tem algoritmo. Entendo que não tem um algoritmo voltado para recomendações de uso, né? Recomendações de conteúdo, recomendações de tudo isso, mas não deixa de ter algoritmo, tá? Então não vai ter isso. Então não tem algoritmo nem para ler o que você está curtindo e tudo mais, nem para fazer essa relação de fotos com muitos likes, pessoas com muitos seguidores, elas vão ter vantagens por isso. Aqui temos uma coisa maravilhosa que é o feed cronológico. A gente vê aqui, ó, há cerca de 5 horas, aí os mais recentes, há cerca de 3 horas, há cerca de 3 horas, e aí vai. Então, a ideia é que realmente priorize-se a a postagem com mais tranquilidade, né? E esse rolê do feed cronológico, cara, que é muito bom ver o que as pessoas estão postando sem precisar, não vendo alguma coisa, não vendo o que alguém postou, ou tá sendo interrompido por anúncio, que é outra coisa que o Suave não tem. Não tem e nem vai ter. Ah, Theo, tu tá falando isso agora. Imagina que essa rede social estoure, cresça e cheguem marcas querendo anunciar porque tem público. Não, eu acredito que existem outras formas de poder monetizar essa rede social, e eu já pensei em algumas, e nenhuma delas é com anúncio. Inclusive, uma delas é com financiamento coletivo mesmo. Eu ainda vou fazer isso aqui logo em breve, de deixar um botão lá, se você curte, usa, quiser doar qualquer valor para manter o sistema funcionando, né? Porque tem um custo para manter esse rolê funcionando, e por enquanto eu estou pagando tudo, mas E é um custo bem alto, vamos ser sinceros. Quando a gente trabalha com imagens, vídeos, com mídia dentro de sistemas como esse,
A gente tem um peso muito grande, ainda mais como o foco dele é a imagem, né? A gente tem que colocar imagens de alta qualidade. Então você tem que ter um gap de upload muito grande e saber onde armazenar isso dentro de um file server ali. Que eu acho que deve estar sendo feito, tá? Por ter sido vibe codado, provavelmente a estrutura deve estar um pouquinho mais bagunçada, mas deve seguir essa lógica básica, tá? De file server. Quais os maiores problemas que você vai poder enfrentar? Que isso é muito caro, principalmente para esse tipo de aplicação. Arquitetura, tá? Então, e hoje é o que marca tanto por conta do Vibecode e por conta das aplicações normais a questão de arquitetura, tá? Então hoje, cada vez mais, os programadores eles têm que entender de arquitetura, você tem que ser um bom DevOps. Se você não for um bom DevOps, você não continua, tá? Então o maior problema que ele vai ter aqui, né, eu acho que ele já deve estar tendo esse problema, porque esse vídeo é um pouquinho antigo e já teve bastante repercussão, cara, é de arquitetura, a galera vai começar a usar, vai começar a subir foto, e quanto mais subir foto, mais pesado fica, o servidor vai dando uns gargalada, e às vezes tem que passando de planos dentro de hospedagem até você poder passar para uma AWS, tá? Seguindo o fluxo de arquitetura, de engenharia de software, tá, galera? De você seguir o processo mesmo, assim, criar primeiro um MVP, eu acho que ele deve ter criado, começar a colocar os primeiros usuários, e você não ter aquele problema irracional, de problemas imaginários de escalabilidade. Cara, isso aqui não vai nascer com 200 mil usuários. Não tem necessidade nenhuma de você ir para um AWS da vida. Não tem necessidade nenhuma de você fazer uma puta arquitetura inicial. Você pode construir essa arquitetura inicial para validação pensando em 1.000 usuários? Cara, totalmente válido. Totalmente válido. Apoio muito essa ideia. Mas você tem que seguir o fluxo de vida útil de software, tá? Você não vai imaginar que você vai criar isso aqui uma semana depois você é o Elon Musk, tá? E precisa de uma puta arquitetura porque a galera vai estar acessando em peso o X. Não, não é assim, tá? Infelizmente não é assim. Então você tem que escalar o seu software de acordo com que você vê a necessidade de escalar. Você não vai gastar recursos para você não escalar, principalmente que ele está tirando do bolso dele, tá? Então aqui, assim, eu acho que hoje deve ser um dos maiores desafios que ele vai ter, e principalmente escalar com o Vibecode, por questões de bug e vulnerabilidade, que o pessoal vai abusar, principalmente quando você fala que é Vibecodado. Se você não estiver utilizando uma estrutura muito fechadinha de teste e validação, você vai ter muito problema. Muito problema. Tá? E isso porque eu sou um grande amante de Vibe Code, né? Tenho bastante tempo de programação cru ali, e bastante tempo já com o Vibe Code, utilizando agentes já para poder fazer uma programação mais assertiva e testes. E eu sei que a vulnerabilidade ela é alta, tanto que lá no paper, quando eu publico o ciclo de Vibe Code estruturado, que é para mitigar tudo isso e trazer o Vibe Code muito próximo à programação natural, é, é, isso são coisas que eu levanto dentro do paper, tá? Esses problemas, assim, fica muito próximo a um profissional pica, tá? Um profissional assim, pô, profissional que tem 20 anos de mercado, o cara sabe de tudo, que a gente sabe que não é realidade no mercado, tá? São, assim, poucos cases esses profissionais são fora da curva que sabem de tudo, tá? Então, normalmente você vai ter um profissional que vai manjar de alguma parada e vai manjar ainda meia boca, né? Vai manjar daquilo e não vai manjar de outra coisa. Você vai ter um profissional que vai manjar muito de uma parada, mas não vai ser um bom profissional às vezes. Então esse é o problema. Então você pega um profissional às vezes que ele é mediano, que ele entende algumas coisas, e traz para ele um foco muito bom com IA. Nesse caso aqui do Theo, cara, ele é um design com IA, ele potencializou e criou uma rede social. Mas Isso é em surreal. breve, os amigos mesmo que usam, as pessoas mais próximas já se falaram, opa, qualquer coisa a gente chega junto aí para colaborar. E isso é uma coisa que eu vou implementar. Então, assim, não precisa estar jogando um monte de marca aqui na frente para manter esse rolê. Mas o que eu curto na rede social também é que essa coisa de jogar quem a gente não conhece, em geral é ruim porque é chato e tudo, mas de vez em quando chega alguém legal. Chega alguém que está criando uma parada legal, um fotógrafo legal, um design legal, enfim. Chega alguém que, opa, valeu a pena o algoritmo ter mostrado isso. O que é que eu fiz aqui, já que a gente não tem algoritmo? Eu fiz essa abazinha aqui, ó, geral, que é o seguinte, aqui aparecem as fotos de hoje. Então, todo mundo que postou hoje no aplicativo, as fotos vão aparecer aqui, independente de você seguir ou não. Então você vai rolando no feed aqui, aqui aparecem as mesmas fotos porque são pessoas que eu sigo, né? Mas se eu vou até o final aqui, teve um cara que postou que eu não sigo, ó, o Whindersson, por exemplo. Se eu for no Whindersson aqui, ele tá lá na aba geral, eu não sigo. Ficou bem Instagram, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Faz um Weber em cópia, parecido com aquele, né? Ficou bem Instagram mesmo. Mas tá bem legal, cara. O que eu mitigaria aqui realmente é design, tá? Melhoraria um pouquinho, mas assim, tá bem clean, mas eu não gosto dessas datas. Eu não gosto de uma coisa que eu vi aqui, que é ali no topo, essa mensagem do que aparece as fotos de hoje, isso aqui é uma regra que é imputada. Às vezes dá pra misturar
que a gente tem lá dentro do Instagram alguma coisa relacionada, né? Que é o buscar ali, que traz um bocado de coisa que já foi feita hoje. Né. Então, às vezes, é pensar melhor essas questões aqui para ser mais agradável ao público, o público vai buscar muita semelhança, né? A galera, ela busca muita coisa igual que já tem. E tudo bem, a gente precisa ser igual ao que já tem, mas a gente precisa buscar um pouquinho do rumo do que já deu certo pra gente depois pegar e melhorar isso mais pra As frente. fotos vão aparecer aqui, independente de você seguir ou não. Então você vai rolando no feed aqui, aqui aparecem as mesmas fotos porque são pessoas que eu sigo, né? Eu não sigo, né? Então deixa eu voltar para minha home aqui. A minha home do seguindo, ele não tá, mas ele tá na minha aba geral, tá? Outro problema que a gente deve imaginar também é essa questão do scroll, tá? Pra isso aqui não ficar pesado dentro da tua aplicação, tá? Então vamos ver se ele mensura isso aqui. Pensa que você vai carregar fotos 4K na hora que você abre seu app, seu site ali. Imagina que você tem um scroll ali de 30, 40, 50, 60 posts, 100 posts. Imagina postado hoje, você vai carregar 1000 posts, 2000 posts e todos isso têm alta qualidade. Como é que mitiga, né, essa otimização? Então tudo isso são coisas que você levanta dentro do seu levantamento de requisito antes de começar a desenvolver realmente, a polir esse app. Se eu vou vindo aqui, ó, vai começar a aparecer foto das pessoas que eu sigo, até de fotos de dias atrás. Mas quando eu quiser ver gente nova, gente que eu ainda que eu não conheço, quero seguir, enfim, eu dou uma olhadinha aqui, venho na aba geral e eu encontro essas pessoas. O que é que rola fazer no Suave, cara? Rola comentar, né? Dar like, responder comentário, tá? Gostei muito desse likezinho deles, né? Que é um tamo junto, né? Um suave, como eles dizem ali. Mas muito bom, Você tem velho. a marcação que eu implementei recente, marcação tanto na postagem aqui, na legenda, né? Como você pode marcar também a pessoa nos comentários. Você recebe aqui, quando você entra, você recebe o alerta aqui se você teve likes. Isso aqui é bem. Outra coisa também, né? Esse tempo de carregamento ali. Pra otimização, os alertas já tinham que estar carregados no cache, uma coisa assim. Já trazendo já, né? Direto, para não esperar carregar, buscar em banco e trazer. Né? Então aqui a gente vê buscou em banco e trouxe em tela, né, para mostrar tudo isso. E essas coisinhas são otimizadas porque pensa que você traz essa consulta em banco para 20 mil, 200 mil usuários, 300 mil usuários, né, se estourar. Então esse aqui nesse nível já vai estar totalmente otimizado. Mas pensa para 10 mil usuários, dependendo do banco que ele estiver utilizando, já não vai Se tancar, você tá? teve seguidor, se você teve comentário, você não pode mandar mensagem, tá? Não tem essa possibilidade. Mensagem é uma parada ainda mais complexa. É legal ter, acho que acredito que no futuro vai ter mensagem, mas eu acho que no momento não vai funcionar. Aqui é o meu perfil, né? Hoje eu andei mexendo no código e eu esqueci. Eu tirei um textozinho que tinha aqui que era seu diário, tá? Não tem por enquanto, mas eu vou colocar de volta, que já tinha esse texto desde o início. Acabei esquecendo antes de gravar o vídeo. Mas aqui a foto automaticamente aparece com a data que foi postada aqui, ó. Dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Vai funcionando mesmo como um diáriozinho. Aqui eu vejo os seguidores, quem eu estou seguindo, né? Você tem a sua bio. Você tem aqui a possibilidade, muito simples, trocar a senha, sair da conta e excluir conta. Então não tem muito mistério, não precisa ter muito botão. Claro que muita coisa que eu já fiz, dos amigos que estão usando, né? Falando, cara, bota tal coisa que não tem ainda, quero marcação, coloquei a marcação, responder comentário, falta ter um like no comentário, algumas coisas desse tipo. Ah, o botão de like, que é um suave, né? Que é esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer uma ação aqui, peraí. Deixa eu desmarcar aqui. Geralmente ele dava uma tremidinha, ó, isso ele dá um pulinho. Então o pessoal pediu que antes não tinha, só mudava o número aqui. Então ficava um pouco difícil de entender se deu like ou não, se deu suave ou não, né? Vamos manter esse nome. Mas enfim, o que é que eu implementei hoje, por exemplo? Eu até fiz uma postagem aqui no perfil do Suave, que é a marcação do arroba, tanto em fotos, né, tanto em legendas como em comentários. Tem um link agora para o perfil, suave.com/u/o usuário. Tá? E você pode escolher se a foto vai para o feed geral ou não. Outra coisa que eu não falei aqui do feed geral. Quando tu vai postar a sua foto, você pode marcar se você quer que essa foto específica vá aparecer no feed geral. Porque de repente é uma foto mais íntima, mais pessoal ali, que você tirou com seus amigos, né, na situação, e você não quer que ela vá para o feed geral, para pessoas estranhas. Então você deixa ali só para os seus seguidores, né? Isso é bem legal. Isso é uma feature que deixa uma coisa bem única, além, né, lógico, do diário, dessa coisa de foto e tudo mais. Mas é uma feature muito legal que dá um controle bem legal mesmo. Por exemplo, a gente tem uns perfis que são privados do Instagram, né? Que você acaba publicando só para sua comunidade ali. Isso não é disparado para a rede.
E será algo semelhante, né? Bem legal. E eu ainda vou colocar um outro recurso aqui para a aba geral, que não tá, que é o de você poder ocultar. Então, estou aqui no meu feed da aba geral e de repente eu vi, sei lá, opa, não quero esse perfil aqui, não quero ver as fotos que o Suave posta, por exemplo. Então vai ter um botãozinho aqui, ocultar fotos desse perfil. Então você não vai receber no feed geral. De repente é sua ex, o seu ex. De repente é um cara que você está devendo, ou que está devendo você, você não quer nem ver a cara dele. Então você oculta aqui. Galera, então é isso, não tem muito mistério aqui. Perfil, configuração, criar conta. Tem aqui as diretrizes que eu recomendo você ler, do que é que você pode postar ou não pode, dos cuidados que a gente deve ter para deixar o ambiente mais tranquilo aqui na rede social, tá? Eu não sou programador, tá? Então eu fiz tudo isso usando uma aplicação que é o Lovable. Acho que é assim que se fala. Mais um filho de Lovable, né? Lovable a gente utiliza, hoje está utilizando o 4, né? O Cloud 4.5 Opus, que é o melhor para codificação, tá? Então, realmente a gente vai trazer o Cloud como um codificador profissional, a gente traz o Gemini como orquestrador de imagem, estilo muito bom, tá? E para regras de negócio também ele é excelente, tá? Ele é um dos que passam dentro da Vending Machine, né? Benchmark da Vending Machine. E o GPT para dúvidas gerais, né? Então, muito bom saber que foi feito em Lovable. Que é uma aplicação ótima, cara. Você basicamente, claro, você precisa passar a ideia que você quer. Você precisa entender, né, dos conceitos ali de botão, de login, de design. Ele não vai fazer, ele faz muita coisa bonita e faz sozinho. Você fala, eu quero criar um aplicativo que gerencie uma lista de tarefas. Aí você tem que começar a conversar com ele para entender o que é que permite fazer ou não, tá? Então eu fiz usando o Lovable, ele te dá créditos grátis por dia, mas para fazer um aplicativo dessa estrutura que eu fiz aqui, só vai pagando, porque é um pouco mais complexo, consome muito crédito, tá? E aí ele coloca o seu aplicativo no ar, tá? Então eu vou deixar o meu link do Lovable aqui, porque se você se cadastrar pelo meu link, e eu sendo muito sincero aqui, transparente, eu vou receber créditos, porque você se cadastrou pelo meu link. Então eu vou Então, vamos deixar o link do Theo aí embaixo aí para poder ajudar, né, receber os também. meus adicionais, além dos que eu já pago. Mas você também vai receber crédito extra por ter entrado pelo meu link, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição, se você tem curiosidade de fazer um, sei lá, uma aplicação simples que seja. Detalhe, por enquanto ele só funciona no navegador. Você pode entrar pelo navegador do celular e criar um atalho para sua área de trabalho no celular. Ele fica tipo Tem essa questão. Você pode trazer dentro desse app aqui um Web App, mas eu acho que não vai ser o caso. Tem que ser criado um aplicativo nativo, né? Então, se o Lava tiver utilizado React Native, vai ser uma coisa muito mais fácil para ti, né? Fazer essa conversão, criar esse aplicativo. Mas aí você vai poder trazer, né? Trazer para Kotlin, né? Trazer ali para colocar em Android, que eu acho que vai ser o melhor disparo, para você depois trazer para a loja da Apple, até para poder validar o produto dentro da Play Store, né, que é o público massivo. Apesar que por ser imagem, eu acho que você tem que estar dentro da App Store, né? Então tem que levar isso aí para o iOS. Tá, então, mas tá bem legal, um né? aplicativozinho mesmo. Você vai ali, por exemplo, você usa o Chrome, você vai em compartilhar e aí você manda deixar esse aplicativo, deixar esse site fixo e aí ele vai ficar lá com um íconezinho igual um aplicativo. Mesma coisa para o iPhone, Android, todos têm essa função de você fixar, né, uma página como aplicativo na área de trabalho ali do seu celular, né, nas telas de início e tal. Então vai ficar o ícone, você vai clicar e vai abrir sem muito estresse. Se tiverem sugestões, cara, do aplicativo, vocês vão usar, espero que vocês usem. Vou deixar o link aqui também do Suave para vocês se cadastrarem. Mande, tipo, cara, deu erro nisso, poderia ter tal coisa, o texto aqui quebrou, tá? Vai me ajudar muito. E vamos fazer essa parada coletiva mesmo. Eu acho que eu falei tudo porque é tão pouco, né? Eu até tava em dúvida se eu faria um vídeo, mas eu pensei, cara, eu vou fazer porque eu acho que diz respeito com o que eu falo aqui pelo canal, dessa coisa da criatividade, tá pensando coisas novas o tempo inteiro e minha cabeça não para, mas como também de se vir como uma forma de divulgar, né? Então, sejam muito bem-vindos ao Suave, tá? Espero vocês todos lá, com belas fotos. E não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal, de deixar aquele like aqui. Perfeito, massa, muito massa. Então, já deixei o like aqui, Theo. Muito, muito massa aí, o vídeo já tá com mais de 19 mil visualizações. Muito massa essa iniciativa do Suave, tá? Muito legal.
Até já separei aqui para poder olhar, tá? Então provavelmente eu devo fazer outro vídeo mostrando, continuando isso aqui, mostrando o Suave em si, vendo questão de código que eu consiga ver, buscando vulnerabilidade, algumas coisas para poder dar dicas para melhorar e aplicar em si a engenharia. Eu fico muito feliz de você ter feito isso em Vibe Code, de você ser um designer e tá podendo entrar no mundo da programação, né? Mas sempre te dando essa atenção de que sempre vai precisar do programador em algum momento, para que você, não só um programador, né, mas uma equipe de programação para você escalar o seu projeto, melhorar seu DevOps, escalar ele. Principalmente eu acho que agora deve estar escalando muito, né? Você deve estar com uma massa de usuários muito boa. E também não ter esse tipo de problema quando você for escalar seu projeto. Beleza? Mas, cara, muito legal. E te convido, e convido a todos vocês também, para verem, tá? Como é que é esse ciclo de Vibe Code estruturado, como é que você utiliza o Vibe Code da melhor forma para se tornar semelhante à programação natural. Tá bom? Isso é muito bom, tá? Você não tô falando aqui, ah, meu Deus, vamos dominar o planeta Terra com o Webcode. Não, você pode pegar isso e utilizar como um assistente, uma ajuda realmente para você potencializar o seu poder de programação. Se você não sabe programar, você começar a saber programar, saber para onde vai, saber como é que faz e começar seus estudos aí, tá bom? Valeu!